Bom, nós vamos falar agora sobre os impactos que o transporte vem causando ao agronegócio brasileiro. O governo federal anunciou nesta semana uma linha de crédito via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para os caminhoneiros autônomos e também anunciou um investimento de 2 bilhões em rodovias. Sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios o analista de agronegócio João Pedro Cotidias. Muito bom dia, João. A nossa equipe em Brasília preparou uma reportagem sobre o assunto, a gente vai assistir antes do comentário do João. Na semana passada, a Petrobras havia anunciado um reajuste de 5,74% do preço do óleo diesel, mas a medida foi suspensa a pedido do presidente da República. Segundo o governo, Bolsonaro queria entender o aspecto técnico da decisão. O senhor presidente da República entende que a Petrobras, uma empresa de capital aberto, sujeita às regras de mercado, não deve sofrer interferência política em sua gestão. O ministro da Economia, Paulo Guedes, garante que o governo está comprometido em não manipular os preços e aumentar a transparência da Petrobras. Ele e o ministro das Minas e Energia explicaram ao presidente Jair Bolsonaro, em reunião no Palácio do Planalto, como funciona o processo de formação dos preços dos combustíveis. Muito claro para todos nós, para o ministro Bento, para mim e para o presidente da República, que quem estabelece as práticas de preço é a Petrobras. Então, a maior demonstração que nós podemos dar de que foi uma reunião de esclarecimentos é que nós saímos sem preço nenhum fechado. Ele não sabe qual vai ser o preço, eu não sei e o presidente não sabe. E o presidente da Petrobras tem o encargo de, tendo pensado nisso tudo, escutado nisso, de tornar cada vez mais transparente essa política de preços. Esses foram os esclarecimentos que foram dados, as preocupações que o presidente tem do aspecto político, né? Mas também a nossa certeza e segurança de que existe uma dimensão econômica que tem que ser respeitada para não botar a perder todo o futuro. Depois do anúncio do pacote para resolver o problema dos caminhoneiros, a reação dos meios políticos e da economia foi cautelosa, mas otimista. Tudo bem, eu até entendo que o governo está separando um recurso para fazer um emergencial, mas o Brasil precisa muito mais do que 2 bilhões de reais para as estradas. Nós temos muitas estradas deficitárias, nós temos estradas dependendo de duplicação. Eu sei que tem aí um plano de concessões e só nas concessões até agora que o governo fez em portos e aeroportos, ele já arrecadou muito mais do que os 2 bi. Eu acho que ele pode pôr um pouco mais para que nós tenhamos estradas de maiores qualidades no Brasil. Acho que é uma notícia positiva, porque quer queira, quer não queira, dá um alívio, né, nessa pressão que existe hoje, né, por parte dos caminhoneiros. E eles vão poder organizar suas vidas, né, até as coisas acontecerem, a economia voltar crescer no melhor, passar essa reforma da Previdência e as coisas e seguinte tomaram o seu rumo, né? Para esse especialista em logística da CNA, o resultado vai ser positivo. Ele vem numa hora maravilhosa, porque daqui a basicamente um mês começa a janela onde se trabalha rodovias, que é o período seco. O que é bom para o agronegócio é ruim para a estrada, ou seja, para a agricultura tem que chover, para a estrada tem que ser seco. Então, esse recurso vem em uma muito boa hora, porque vai permitir a manutenção das estradas e vai permitir a conclusão de obras como a BR-163 no Pará, por exemplo. Além de outras obras que para o agronegócio não são tão importantes. Também está lá a questão da BR-242 no Mato Grosso, a conclusão de 8 pontes e o licenciamento ambiental, que então também veio em muito boa hora. Na semana que vem, os caminhoneiros devem se reunir para discutir o pacote do governo. De Brasília, Odacil Canepa. Bom dia.
o que nós estamos vendo é o seguinte, essa é uma crônica da morte anunciada, ou seja, se você voltar alguns anos atrás, você vai ver que o Brasil parou de investir em infraestrutura, parou de investir em estrada, parou de investir nada, por quê? Porque o dinheiro todo vai para cobrir o buraco da Previdência e o buraco do orçamento. Então, ou seja, nós pagamos uma carga tributária extorsiva e não volta para a sociedade. Estradas em péssimo estado, arrebenta caminhão, pneu, amortecedor, é um problema sério para o transporte rodoviário. O que aconteceu? Para reeleger a dona Dilma, que foi um desastre o primeiro e o segundo mandato dela, o que eles fizeram? Para reeleger ela, incentivaram a venda de caminhões, os bancos financiaram, os bancos estatais financiaram, para quê? Para não haver um desemprego no ABC, que é um grande polo de formação dos petistas no Brasil. Esse aumento de oferta de caminhão associado a uma retração da economia, o Brasil entrou em recessão nos últimos 2 anos da Dilma, o que aconteceu? A economia encolheu 7,5%. O país, o resultado, aquela política maluca dela, o país encolheu 7,5%. Quando você encolhe o PIB, diminui muito mais o volume de carga nas estradas. E também acabou a confiança do empresário em investir, em fazer. Então, você teve um aumento de oferta de caminhões e você teve uma redução na carga transportada no Brasil. Quando ela se reelegeu, às custas dessas jogadas políticas dela, ela teve que fazer o tarifaço, ou seja, aquele diesel que era vendido a preço abaixo do custo voltou ao preço teoricamente próximo da realidade. O que acontece com o diesel? O Brasil importa mais ou menos 15% do diesel. A gente gasta 4 bilhões e 400 milhões de litros de diesel por mês. E importa a produção nossa é insuficiente para atender a demanda. Então, importa 15%. O preço do diesel no mercado internacional, ele flutua de acordo com o preço com o preço do petróleo. O petróleo nesse momento está subindo em função das questões políticas na Venezuela e no Irã. O preço do petróleo já passou de $70 o barril, o petróleo do Brent, e passou de $65 o WTI. Isso pesa e, consequentemente, o preço do diesel fica mais caro. Aliado a isso, você tem a questão cambial, ou seja, nós importamos em dólar e convertemos em reais. Hoje o real está se desvalorizando, principalmente em função da questão da não aprovação da reforma da Previdência na comissão, que essa comissão era só para dizer se era constitucional ou não, virou um saco de gato isso aí. Então, isso aí o dólar está chegando novamente perto dos R$4, aumenta o preço do diesel, a Petrobras quis repassar, deu essa confusão toda. Aquela greve que deu o ano passado foi um tiro no pé dos caminhoneiros. Por quê? Porque o país previa crescer 2%, próximo a 2% o PIB ano passado. Com a greve, não cresceu cresceu 1,1%. Ou seja, não gerou um aumento de carga maior. Aliado a isso, o ano passado, você teve uma mudança, com o tabelamento tem uma jabuticaba, só no Brasil que tem tabelamento de frete rodoviário, porque é impossível você fazer algo sensato, coerente, tabelar frete. Por quê? Porque o frete flutua ao longo do ano. Nesse momento, o preço do frete das regiões produtoras até o porto possivelmente seja maior que o preço da tabela. Em compensação, o preço do frete retorno é absurdamente caro se você pegar a tabela, ou seja, não anda o mercado, travou-se o mercado, não existe tabelar. É muito difícil você tabelar uma coisa que flutua em função da oferta e demanda. Com essas confusões que houveram no passado, com a greve, com o tabelamento, o que fez? Incentivou alguns setores a montar frota própria. Por isso que o Brasil vendeu 40% mais de caminhões no ano passado. Ou seja, nós estamos com excesso de caminhão e aumentou as vendas de caminhão no passado, 40%. Por quê? Porque as trading, as grandes empresas estão fazendo frota própria. Ao invés de usar caminhões de terceiro, que tem caminhões de terceiro à vontade no mercado, está montando frota própria. Então, nós estamos vivendo um momento extremamente delicado. Por quê? Os caminhoneiros, eu converso muito com caminhoneiro porque a gente trabalha nessa área de insumos e tem contato com eles. Eles estão trabalhando, estão trocando 6 por meia dúzia ou 6 por 5. A manutenção do caminhão é muito cara, o diesel está muito caro. Mas por que o diesel é tão caro, além da questão cambial e da questão do preço do petróleo? Por causa dos governos que tributam em 46% o valor do diesel. Isso foi o próprio presidente, parece que não sabia desse valor. Nessa reunião que teve terça-feira
com a Petrobras e com a ANP, e com mais o pessoal de Minas e Energia, ficou sabendo que é 46%. Ou seja, e é um dinheiro que não volta para a sociedade. Esse é o grande problema. A gente paga uma carga tributária e não volta. Esses 46% poderiam ser muito bem aplicados em estrada, não são aplicados. Essa BR-163 que a gente mostra todos os anos aqui o drama que tem o produtor para chegar com o produto dele em Miritituba, no Pará, e passar para as barcaças. Faz quantos anos? 30 anos. Só o tempo do Lula, a dona Marina, a eterna candidata a presidente, na ocasião ministra do Meio Ambiente, assegurou durante 3 anos os processos de licenciamento da BR-163 no Pará. Então, essas coisas tudo que criaram esse imbróglio que nós estamos na mão para resolver agora. O setor de transporte, o transporte rodoviário é o segundo transporte mais caro. Primeiro o aéreo, o segundo o rodoviário, o terceiro o ferroviário, o quarto é o hidroviário e o quinto é por dutos. Então, quando você analisa a questão, o coitado do caminhoneiro não vai fazer milagre, não. Como é que ele faz para transportar pagando esses custos? Fizeram um cartão agora, cartão pneu. Um cartão para comprar pneu. O pneu, se o governo fosse um pouquinho mais sério, ele faria o seguinte, diminuiria os impostos. Quanto que tem de imposto no pneu? 42%? Passa para 35%, para 34%, sei lá, reduz o custo do pneu. O pneu pesa na formação de custo dos caminhoneiros. Vai fazer concessão de rodovias? O governo não tem recurso para fazer manutenção e ampliação das rodovias? O que ele faz? Ao invés dele querer cobrar um valor muito alto pela concessão, e esse valor vai ser depois repassado ao custo do pedágio, ele fala o seguinte, olha, essa estrada eu não tenho recurso para fazer mais, o recurso que eu tenho para pagar é para pagar o buraco da Previdência, para pagar os salários do Judiciário, do Legislativo, que são muito altos, do Executivo, então eu não tenho dinheiro para fazer isso. Então, toma conta dela e investe, duplica, melhora, troca ponte, faz sinalização, faz o trabalho que o governo não faz nas estradas federais. Ajudaria o setor. Outra coisa, tem que ter uma política de transporte no Brasil. É um absurdo você mandar um caminhão de Sinop até o Porto de Santos. Quanto custa? E o caminhão vai voltar. É o único país do mundo que o caminhão vai e volta 2.000 quilômetros vazio, porque não tem carga de retorno. Se nós tivéssemos uma estrutura melhor ferroviária, e aí parece que agora as coisas estão começando a andar nas ferrovias, fazer terminais multimodais, como tem em Maringá, como tem em Araguari, como tem em Chapadão do Sul, como tinha no Rio Grande do Sul, lá na região de Cruz Alta, Passo Fundo, para que o caminhão faça um trecho curto e, se possível, nesses terminais tenha frete e retorno, calcário, gesso, fertilizante, sei lá, tudo que for possível fazer para que ele trafegue um trecho menor, que ele possa ter renda no seu negócio. É assim que se resolve. Achar que resolve com cartão esmola, como os caras estão falando já, os caminhoneiros, não é por aí o caminho. Ou o Brasil melhora, ele reduz essa carga tributária extorsiva que ele tira da sociedade, ou a gente vai conviver com esses problemas por muitos e muitos anos e ter um serviço público equivalente ao da Quênia, da Zâmbia, aqueles países do terceiro mundo lá.